Onde eu estou errando? A minha criança está obesa e eu não sei o que fazer, me ajuda. Olá, seja bem-vinda a mais uma aula de aquecimento para a semana do emagrecimento infantil. Hoje a gente vai falar sobre erros. Quais são os erros que estão acontecendo aí na sua casa para sua criança estar acima do peso ou já estar em algum grau de obesidade? Mas antes, eu quero te falar sobre a semana do emagrecimento infantil que vai acontecer na próxima semana, que é uma semana cheia de conteúdos importantes para você, mãe, que quer emagrecer uma criança, quer ajudar essa criança que está acima do peso ou já está obesa. Para quem não me conhece, eu sou Bianca Silveira, educadora física infantil e sou mãe também, assim como você que me assiste aqui. E hoje vamos para o último dia de aquecimento da próxima semana, uma semana que será muito, muito intensa. Se você ainda não assistiu todas as aulas do aquecimento, eu sugiro que você assista, porque eu te garanto que tudo que você está aprendendo nessa primeira semana já está te transformando para que a próxima semana seja uma semana onde você esteja pronta para aprender e aplicar as ferramentas certas aí na sua casa. Porque é isso que você vai aprender na próxima semana. Eu quero até explicar rapidinho o que vai acontecer na semana que vem, tá? Semana que vem é um evento gratuito, um evento 100% online, exclusivo para mães. É uma semana essencial para você que quer emagrecer a sua filha ou o seu filho que está aí na situação de obesidade, tá? Seja ali no sobrepeso ou nos graus da obesidade. É uma semana de aulas gratuitas, onde eu te entrego tudo o que você precisa saber para emagrecer a sua criança aí dentro da sua casa. Tá? Eu te dou as ferramentas certas para que você tenha resultado de forma saudável na sua criança. E ó, independente da idade da criança. Não importa se ela tem 1 aninho, 2 aninhos, 3, se ela tá com 8, 9, 11, 12, 14 anos, não importa. Não importa a idade dela, nem a condição dessa criança. Porque se ela está acima do peso, essa semana foi feita para você, tá? E para se inscrever, basta você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Se você tem dúvida se a sua criança está acima do peso ou não, se você não sabe qual grau de obesidade ela está, né? Porque visualmente a gente consegue descobrir se essa criança está acima do peso ou não. Mas se você tem alguma dúvida se é grau de obesidade, se é só sobrepeso, você precisa participar dessa semana. É uma semana gratuita e lá eu vou te ensinar como que você descobre qual grau que a sua criança está, como retirar ela dessa situação, tá? Tudo isso você vai aprender na próxima semana. Então vamos para a aula de hoje. Agora que o recadinho aqui tá dado, que você já se inscreveu, se você não se inscreveu ainda, clica aqui nesse link, vai estar aqui, ó, embaixo do vídeo e se inscreva, tá? E aproveitando que você está aqui, antes de eu começar a falar sobre os erros que está gerando esse sobrepeso aí na sua criança, deixa o seu like aqui também nesse vídeo, tá? Compartilha com outra mãe que você sabe que tem uma criança acima do peso. Quando você deixa o seu coração, o seu joinha, essa ação permite que a plataforma me entregue para mais famílias, para mais casas, que eu consiga alcançar mais crianças, tá? E se você ainda não é inscrita no meu canal, já aproveita, clica para se inscrever também, clica no sininho para você ativar as notificações, assim você recebe todos os próximos vídeos que virão aqui nesse canal, tá? E a minha intenção aqui é te servir. E aí você recebe todos esses vídeos para que a sua criança emagreça na sua casa também. Vamos para o tema de hoje? Vamos falar sobre os erros, vamos falar o que são esses erros, né? Porque assim, se você tem uma criança que está acima do peso, algo está errado, tá? Isso é fato. A gente não pode fugir disso. Porque o sobrepeso, a obesidade, ela não é normal, tá? Não pode ser considerada normal. Essa situação é uma situação de doença, ok? Sobrepeso, obesidade na infância ou nos adultos, mas aqui falamos sobre crianças. Quando tem obesidade infantil, a criança está doente, ok? Eu até falei sobre isso nessa semana, falei sobre a obesidade infantil
ser considerado uma epidemia. Se você não viu essas aulas, volta, assiste as aulas dessa semana. Ali eu falei que é uma epidemia porque ela está totalmente fora de controle, tá? Então a gente tem que olhar diferente para uma criança que está acima do peso. E diferente como? Com muito amor, com muita empatia, para a gente tirar ela dessa situação, tá bom? Não é para a gente prejudicar, não é para a gente falar mal, não é para a gente julgar essa criança, não. É para a gente tirar ela dessa situação, porque ela merece saúde. Toda pessoa, todo ser humano merece saúde, principalmente uma criança, tá? Então fica aqui comigo que vai valer a pena para você entender os erros e também eu vou te falar 3 dicas aqui no final, como tirar essas crianças desse sobrepeso, tá? Quero te dar dicas, são 3 dicas que eu trouxe aqui hoje para você retirar ela dessa situação de sobrepeso, tá certo? Então vamos aos erros. Quais são os erros que você pode estar cometendo aí na sua casa, tá? Você pode, por exemplo, estar cometendo todos ou alguns deles. E eu trouxe alguns aqui, porque são vários, na verdade, tem vários, eh várias situações que colocam uma criança acima do peso, que permitem ela chegar nesse sobrepeso, até a primeira situação que eu trouxe aqui, o primeiro erro que eu trouxe aqui é a permissividade. Quando uma mãe, o pai ou a pessoa que fica com essa criança é muito permissiva, que essa criança pode tudo, que ela é uma criança que ela tem de tudo, que ela sempre tem a resposta, o sim ali para ela, que os pais permitem que ela faça as coisas. Isso gera um benefício nessa criança de fazer o que ela quiser, né. E uma delas pode ser alimentação, pode ser ficar demais na televisão, né, que aí você acaba tirando o movimento dessa criança, às vezes é sem querer, você mãe permite que essa criança assista o desenho que ela gosta, mas ao mesmo tempo você está inibindo ela, tirando a oportunidade dessa criança sair correndo para brincar no quintal, por exemplo, né. Às vezes essa criança tem uma estrutura, tem um lugar para poder brincar, tem um quintal maravilhoso, mas você permite que ela fique na televisão, por exemplo, que ela fique ali no videogame, porque por mais que seja desenhos educativos, filmes educativos ou algum conteúdo que está agregando valor para ela, não importa, você está retirando ela do movimento. Então, ser permissiva pode ser uma das causas do sobrepeso da sua criança. E isso não é ruim se você olhar para permissividade de outra forma, tá? Por exemplo, permitir que ela brinque o tempo que ela quiser. Permitir que ela pule, corda o tempo que ela quiser, que ela suba numa árvore, né. Quando a gente é permissiva para esse lado, aí é uma parte boa. Então a gente tem que sempre entender que a permissividade ela pode ser boa ou ela pode ser ruim. Você só tem que olhar para que lado que você está utilizando, tá. Então preste atenção nos próximos erros também, porque esse é um deles, ser permissiva, mas ser permissiva para algo que não está gerando saúde para essa criança. Comece a prestar atenção se você permite ela comer demais, se você permite ela ficar na televisão demais, se você permite ela dormir demais, se você permite ela dormir tarde demais. Todos esses que eu mencionei aqui são erros que levam uma criança a ficar acima do peso, tá? Não é simplesmente uma comida o problema do sobrepeso, não é, é muito além de alimentação. Alimentação é um dos pilares, sim, mas tem muito mais. A gente precisa olhar de forma geral para a vida dessa criança, tá? Outro erro que eu trouxe aqui para vocês é não dar limites, que é bem diferente aí da permissividade, tá? Que é não ter regras, regras claras para essa criança. Você é autoridade na sua casa, então você tem que pôr regras. Se você quer ser permissiva e deixar que ela assista uma televisão, por exemplo, coloque uma regra. Ó, você vai assistir tal hora, tanto tempo, tal conteúdo. Então é importante que você dê limites para as crianças, que você coloque regras, principalmente para as mais velhas, tá? Aquelas crianças de 10, 11, 12, 13 anos, gente, ainda é criança, ainda é adolescente. Por mais que ela se vire, que ela consiga se autocuidar ali, ela ainda é
uma criança dentro dessa casa. Ela ainda é a sua filha, ainda é seu filho, que precisa ter controle, que precisa ter regras, tá? Então, sempre converse com essa criança com muita empatia, com muito amor, combine coisas com elas, tá? E assim, quando você combina, você tem que eh, ser firme nessas combinações. Se você combinou com essa criança que vai ficar 1 hora só na televisão, por exemplo, combine e cumpra, tá bom? Aí sim você tem uma regra, e regra clara, com um limite, tá? Isso quando você não tem, né, esse limite, quando você não tem essas regras, você também causa a situação de sobrepeso nessa criança, porque você pode trazer todos esses malefícios para a saúde física dela, saúde emocional, saúde mental, né. A gente sabe que a obesidade, ela está interligada em todas as relações ali da vida dessa criança, seja no emocional, seja no físico, seja no mental. Então a gente tem que prestar atenção também nos limites, nas regras que tá rolando nessa casa, para ver se ali tem um erro, tá. Tem que sempre olhar o geral, tem que sempre olhar de forma ampla para essa criança, tá? Não precisa ser específico quando a gente fala sobre, obesidade, quando a gente fala sobre o sobrepeso, porque são vários fatores que estão levando essa criança a ficar nessa situação, tá? Outro erro muito comum que eu relato, aqui para vocês, porque eu recebo, né, esses relatos, é quando a mãe tem dó da criança. Como assim? Quando as mães têm muita dó da criança, por exemplo, uma criança que está acima do peso, a mãe tem dó de restringir a alimentação dessa criança, a mãe tem dó por ela estar acima do peso, a mãe tem dó porque os amigos podem e a filha não pode, né? Quando a gente fala aí de uma alimentação não adequada. Quando você tem dó dessa criança, você está cometendo um erro gravíssimo. Porque você só está olhando para aquela situação do momento e não no futuro dessa criança. Porque você não está olhando para quando essa criança tiver um problema, cardiovascular sério. Você não está olhando para essa criança quando ela tiver um problema emocional muito sério, quando ela tiver um problema psicológico muito sério. Porque é isso que o sobrepeso leva. Essa criança vai ter problemas maiores. Lá na frente, se já não tá rolando ali, falta de amigos, às vezes a criança quer ficar sozinha, às vezes a criança tem vergonha do próprio corpo. A gente percebe isso naquelas crianças que querem usar aquelas roupas mais largas, que não querem ir na casa de uma amiga com um biquíni, por exemplo, porque não gosta do corpo dela. E aí você tem dó da criança, e em vez de ajudar essa criança a emagrecer, o que que você faz? Você compra uma roupa mais larga, você fala para ela não entrar na piscina, ou você fala para ela não ir. Você tem dó do que essa criança vai sentir numa situação aonde ela está se socializando, mas você não tem dó de ver ela acima do peso? Porque se você está permitindo que a sua criança como que ela quiser, que não faça atividade física, que não tenha rotina de sono, que não tenha rotina de vida, que é até o próximo erro aqui que eu vou trazer para vocês, se você tem dó dessa criança para um ponto específico, você está errando. Você precisa ter dó do futuro dela. E o futuro de amanhã, tá? Não é longe, não. É um futuro daqui 2 semanas, um futuro daqui 3 meses, porque essa criança vai entrar em depressão, essa criança vai ter problema psicológico, vai ter problema emocional, vai ter problema físico, porque vai começar a ter dores, vai começar a se olhar no espelho e não vai gostar dela mesma. Não vai conseguir fazer atividade física, por exemplo, na escola, não vai conseguir se divertir com os amigos que vai jogar um jogo, né, para aquelas crianças que são mais velhas, que gostam de jogar um jogo, um vôlei, um basquete, um beach tênis que está na moda, um tênis, sei lá, um futebol. Essa criança vai lá brincar com os amigos e por conta do sobrepeso dela, ela não consegue. Isso você tem que olhar e ter dó. E aí sim, você vai conseguir fazer o que tem que ser feito para emagrecer essa sua criança. Então pare de ter dó da sua criança em pequenos pontos. Por exemplo, dar um doce. Ai, que dó, não vai dar um docinho para a criança?
É, eu não vou dar porque eu tenho dó de como ela vai ficar lá na frente. Começa a olhar com outros olhos, tá? E aí você começa a perceber que esse erro pontual vai te colocar em ação, tá? Eu só tô trazendo esses erros aqui para vocês abrirem a mente para a próxima semana. Semana que vem você vai aprender como emagrecer a sua criança. Hoje eu vou te dar 3 dicas já para você começar a emagrecer essa sua criança. Só que você precisa também aprender o que está te travando. E esses erros estão te travando. É um erro, às vezes, que você não estava nem percebendo. Por isso que eu estou aqui trazendo eles para vocês, tá? E o quarto erro que eu trouxe aqui é não ter rotina de vida. A sua criança precisa de rotina de sono, de rotina alimentar, de rotina de atividade física. Ela precisa disso para ter saúde, não é nem porque está acima do peso, não. É porque precisa disso. Qualquer ser humano precisa de rotina. Todo mundo tem rotina. Falei sobre isso nessa semana também. Se você não assistiu, assista essas aulas. Rotina todo mundo tem. A diferença é que umas pessoas são organizadas e outras não. E quando você não organiza a rotina da sua criança, ela vai ficar com sobrepeso. Ela não vai sair da obesidade. Se ela não tem rotina de sono, se ela não tem rotina alimentar, se ela não tem rotina de se movimentar, ela não vai sair do sobrepeso. Ela não vai sair da obesidade. Isso é um erro. Então, não ter rotina é um erro. Comece a prestar atenção, tá? E ó, 70% da obesidade da criança, a gente fala em relação à rotina alimentar, né? Tem muita gente que fala, ai, minha criança come demais, por isso que ela tá acima do peso. Não, 70% dos casos de obesidade vem por comer errado e não por comer demais. Apenas 30% come demais. 70% é porque come errado, come a comida errada, horário errado. Então, quando você faz esse ajuste, você já consegue emagrecer a sua criança. Às vezes você não precisa nem mudar a alimentação. Às vezes você me fala que a alimentação da sua criança é ok, é saudável, come comida de verdade, mas não está comendo no horário certo, está comendo qualquer hora, ou não dorme de forma correta. Dormir tem toda a relação com a alimentação, gente. Senão não consegue emagrecer. Então, não ter rotina é o quarto erro aqui que eu trouxe para vocês. Quinto erro que eu quero trazer também. Achar que estar acima do peso está ok, está tudo bem, né? Porque muitas mães olham para a criança, vê a criança feliz, vê a criança brincando, e essa criança está com sobrepeso. E você achar que ela está feliz, você achar que ela está bem com o peso dela, é um erro. Por quê? Porque às vezes a sua criança não sabe que está com um problema. Principalmente crianças pequenas, tá? Uma criança de 5, 6 anos ali, de 2, 3 anos, que está acima do peso, ela não tem consciência que está acima do peso. Então ela é feliz vivendo a vida dela, independente se ela está com sobrepeso ou não. Então, se você acha que a sua criança está feliz, mesmo estando acima do peso, você está errada. Estar acima do peso não é saudável, não é saúde. Então pare de achar que a sua criança está feliz. Ela só não tem consciência do problema que ela tem. E você, mãe, se você está aqui, você está criando essa consciência. Vamos tirar ela dessa situação, tá? Você precisa olhar para essa criança com outros olhos. Obesidade é doença. É doença. A gente precisa olhar para a obesidade como se fosse uma doença perigosa, porque ela é perigosa, ela vem aos poucos, grama por grama, a hora que você vê a criança está com 10, 15 quilos a mais. Quando essa criança tiver 11, 12 anos, 13, 14, ela vai estar 20 quilos acima do peso dela, vai estar frustrada, irritada, magoada, depressiva, porque você não olhou aqui enquanto ela era uma criança feliz e gordinha. Então, achar que uma criança que está acima do peso e está feliz, está bem, ela não está bem, porque ela não tem aquela consciência de que o sobrepeso é uma doença. É até por isso que eu falo com você, mãe, e não com uma criança. Não tem como eu dar uma aula para uma criança e falar para ela: ó, você está acima do peso, eu vou te ajudar. Não tem, ela não tem essa consciência. Quem tem a consciência somos nós, mães. E foi o que aconteceu comigo. Eu criei a consciência quando a minha filha estava acima do peso. Foi por isso que ela saiu da obesidade.
Foi por isso que ela saiu e hoje se mantém no peso ideal até hoje. E vai manter, porque isso é um estilo de vida, é uma construção diária. E não é difícil, é possível fazer. Por isso que eu quero te ensinar na semana que vem, no evento gratuito que vai acontecer, tá? E ó, sexto e última dica não, erro que eu trouxe aqui para você, para poder te dar as 3 dicas para você já começar a aplicar aí na sua casa, tá? O erro que eu trouxe aqui como último erro hoje é você achar que a falta de motivação tá te parando, tá? Porque assim, gente, motivação pra gente agir, falei sobre isso ontem até, se você não assistiu, assista, é a última vez que eu falo, assista essa semana inteira, tá? Uma aula, teve aula todos os dias, e todos os dias você aprendeu uma coisa diferente. E eu falei sobre a motivação, e você achar que a falta de motivação tá te travando, isso é um erro, tá? Isso é um erro, porque você não precisa de motivação para agir. Falei sobre isso ontem. Por quê? A sua criança, ela já é um motivo para a sua ação. Essa motivação não tem que vir de nenhum outro lugar, ela já está na tua frente. Você só precisa entender isso, tá? 3% hoje é motivação. 97% é compromisso. Quando você tem um compromisso com a vida da tua criança, você vai agir. E ali você já tem a sua motivação. Então a sua motivação é simplesmente a sua filha saudável. Isso você já tem. Só que você não vai acordar motivada todos os dias para fazer a sua criança emagrecer. Não, mas você vai acordar todos os dias com um compromisso de fazer o que tem que ser feito para salvar a vida da tua criança. E o resultado só vem através de compromisso, através de resistência, permanecendo no processo, tá? Então a motivação, eu até te falei mais sobre isso ontem, se você quiser, volta ontem para assistir. A motivação já está lá. Você só precisa criar essa consciência de que 3% é a motivação, e você já tem, que é a sua filha ou o seu filho. E 97% é compromisso. Tá? Entenda isso, porque as ações vão acontecer. Aí você vai fazer o que tem que ser feito. Compromisso em primeiro lugar, tá? E ó, você tá curtindo aqui? Fala pra mim. Tá curtindo esse conteúdo? Deixa o seu like pra mim. Me conta nos comentários se tá fazendo sentido pra você tudo que eu tô te falando. É muito importante pra mim saber. É muito importante. Se você tá entendendo tudo que eu tô te falando, se você tá participando, coloca aqui pra mim. Tô participando, tô gostando, não tô gostando, não tô entendendo nada, ou tô entendendo tudo, me ajuda. Coloca aqui pra mim, tá? Que eu preciso saber para poder melhorar a minha ajuda mesmo, para poder trazer aquilo que você tá precisando. Combinado? Então deixa seu like aqui, se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda, que agora eu quero te dar as 3 dicas que eu falei. Quero te dar as 3 dicas para você tirar a sua criança dessa situação de sobrepeso ou obesidade, tá? E a primeira dica delas é observar a sua criança. Primeira coisa que você tem que fazer, vou te ensinar sobre isso na semana que vem, mas já começa agora, no final de semana, olhando para ela, observe o que ela está fazendo, observe como que tá a rotina dela, se ela está preguiçosa, se ela não está, o que que ela está comendo, o que que ela não está comendo, que horas que ela está dormindo, que hora que ela está acordando, se ela tem se movimentado, se ela tem feito atividade física, se ela faz porque ela gosta ou se ela faz porque alguém está pedindo. Como que tá o tempo de descanso dela? Ela tem descansado? Ela tem passado o tempo ósseo dela de forma boa? Como que está o tédio dela? Tem vídeo sobre isso também, sobre o tédio. É importante ter tédio, é importante você, mãe, entender que o tédio faz parte da vida de uma criança. O que que ela faz enquanto ela está entediada? Ela vai comer, ela vai descansar, ela vai ler um livro. Você precisa saber da vida dela, tá? É sua obrigação, na verdade, saber o que essa criança faz da vida dela. Como que ela está usando o tempo dela? Para qualidade? Para estragar a própria vida dela? Como está sendo a construção de hábitos na vida dessa criança? Você precisa saber, você é a mãe, você é mãe dessa criança. É a sua obrigação saber como é que tá.
tá? E essa é a minha primeira dica, observe a sua criança, observe, porque com essa observação você já vai começar a ver se tem alguma coisa errada ou não. E aí vem a segunda dica, que é parar de fazer o que está errado, simples assim. Quando você para de fazer o que está errando ali, o que você descobre que está errado, você já tem 50% do caminho andado para conquistar o emagrecimento dessa criança. 50%. Quando você para de fazer o que está errado. Só que você só sabe que está errado depois que você descobre. E hoje eu te trouxe vários erros aqui. Você precisa começar a prestar atenção, tá? E dica 3, que é muito importante: tenha um mentor. Se você não tem alguém para te guiar, tô com o nariz entupido, gente, perdão. Se você não tem ninguém para te guiar, se você não tem um mentor para te guiar no processo de emagrecimento, vai ser mais difícil. Pode ser possível, na verdade é possível, quando você se determina a fazer alguma coisa, você consegue. Mas quando você tem um mentor, um guia, você acelera o processo em 70%. E esse processo é saudável, tá? Porque eu sei, gente, que uma mãe comum, uma mãe que não é professora, que não é nutricionista, que não é médica, que não trabalha na área da saúde, tem mais dificuldade de trabalhar essa relação, de emagrecimento. Por isso que você tem que ir atrás de um mentor, atrás de uma mentora que te guie no processo, tá? Qualquer coisa nova que é pra gente aprender, a gente precisa de alguém, seja para aprender a cozinhar, você precisa de um professor, né? Seja para aprender a, sei lá, trabalhar no computador, você precisa ter um mentor, tá? E para emagrecer é a mesma coisa. Para emagrecer uma criança tem que ser muito mais específico, tem que ser alguém que você confie, tá? Eu tô aqui para ajudar, eu tô aqui à disposição para ser a sua mentora também. Mas você pode se adaptar com outra pessoa, não tem problema. O importante é você ter um mentor, ter uma mentora, tá? Porque o caminho, gente, precisa ser guiado, para não ter erro, para não ter dificuldade. Porque se você faz isso de forma, sozinha, sem orientação, na maioria das vezes você desiste. Pode ser até por isso que a sua criança está acima do peso, porque você já tentou tanta coisa sozinha, você já tentou tanta coisa fazendo o que você está ouvindo por aí, sem orientação, sem as estratégias, sem as ferramentas mesmo, que você acaba desistindo. E aí a criança continua com o sobrepeso. Então, tenha um mentor, tá? Dica número 3, para você conseguir de fato emagrecer a sua criança, tá? Então, ó, começa hoje olhando a sua criança com outros olhos. Ela precisa de você, tá? Sua criança precisa ser guiada, orientada. Você será a mentora da sua criança e ninguém melhor do que a própria mãe para fazer isso, não é mesmo? A gente precisa ser exemplo para as nossas crianças, a gente precisa entregar aquilo que elas estão precisando. E se a sua criança está precisando emagrecer, você tem que ensinar ela de forma saudável como fazer isso, mas primeiro você tem que aprender de forma correta, para que seja saudável, para que seja um processo sem traumas, tá bom? E ó, eu te espero na próxima semana. Eu espero te encontrar na semana que vem, no evento gratuito, exclusivo para mães. E se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, tá bom? Clica aqui no link, põe seu e-mail. Você vai receber essas aulas por e-mail, por isso que eu preciso dessa informação, porque é uma aula realmente exclusiva para quem quer participar, tá? É uma aula para quem realmente quer aprender e aplicar em casa, certo? Então, se você gostou da aula de hoje, se você gostou de todas as aulas dessa semana, já deixa seu curtir aqui se você ainda não deixou. Inscreva-se no canal, compartilha com outras mães. Se você sabe de uma mãe aí que tem uma criança acima do peso, só compartilha meu conteúdo para ela, não precisa nem falar nada. Manda assim, ó, um aviãozinho para ela, manda assim, ó, assista essa moça aqui, assista essa aula de erros é muito importante para abrir os olhos de quem não tem noção do que está acontecendo. Tá? Vamos tirar essas crianças da situação de obesidade juntas. Eu tô aqui junto com você, tô aqui para te servir, para que tenha resultado na sua casa, tá? Obrigada por estar aqui, obrigada por me acompanhar e até mais. Eu te vejo em breve.